A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Graças a Deus, irmãos, por mais uma escola bíblica complementar, onde nós estamos contribuindo de alguma forma no ensino da palavra de Deus. O tema da lição que nós estaremos estudando neste domingo, é o tema A construção do templo enfrentou oposição. É uma lição de número 4, que vai ser estudada agora nesse domingo, um tema muito importante, E o texto áureo da lição nós encontramos lá em Neemias, no capítulo 4 e versículo 6, que está escrito assim: Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Então aí mostra que o muro, a cidade já estava numa certa altura, já estava até na metade, porque o povo de fato estava trabalhando, o povo de fato estava empenhado nesse trabalho. A verdade prática da lição diz que se confiarmos verdadeiramente em Deus, nós venceremos todas as resistências do maligno. Mas é necessário a nossa confiança estar no Senhor. Eu acredito que os alunos e os professores que estudaram a lição perceberam que essa lição ela é dividida em praticamente 3 partes. O momento da alegria do povo judeu, um momento de motivação, um momento de satisfação em estar trabalhando, e também o momento de frustração que eles enfrentaram no momento da construção, e também um momento de perdas. E tudo isso nós vamos tentar aqui entender um pouco na lição, no decorrer do ensino. Logo na parte introdutória, a gente percebe que o povo judeu, a lição ela mostra isso, o povo judeu estava muito alegre, O povo judeu estava muito feliz, estavam motivados, trabalhando, de maneira que o texto áureo diz que os muros já estavam pela metade, ou seja, o povo estava de fato empenhado ali no trabalho. E por que esta alegria? Qual era a razão de tanta alegria do povo judeu? Primeiro, porque os materiais de construção estavam chegando. E isso motivava eles a de fato iniciar o projeto. Eles viam os materiais chegando. Segundo, porque o altar do Senhor, diz a lição, já estava restaurado, e eles podiam assim fazer as suas ofertas, oferecer ofertas e celebração no tabernáculo do Senhor. Então, essas e outras razões levavam o povo a estar alegre, feliz por estar ali contribuindo no desenvolvimento da construção, porque os materiais estavam chegando e isso motivavam ainda mais eles. Só que nós vamos perceber, querido, que esta alegria no decorrer da lição ela não teve muita duração. Ela não teve muita duração. É normal, nós entendemos que é normal no início de todo o trabalho, no início de todo o desenvolvimento, é normal a gente ter uma motivação maior, é normal a gente se doar mais, é normal em todo início de trabalho, em todo início de projeto, a gente tributar mais força, mais energia, a gente se empenha mais. Isso é um processo natural que ocorre na vida de todo homem, de toda mulher. O problema é se nós iremos continuar com toda essa motivação, com toda esta força, com toda esta energia até o final. O problema é esse. Porque lá em Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 8, diz que melhor é o fim das coisas do que o seu início. Melhor é o fim do que o seu início. Porque o pregador, escrevendo lá em Eclesiastes, ele diz isso? Porque ele sabia, ele tinha consciência que no desenvolvimento de qualquer trabalho, no desenvolvimento de qualquer tarefa, é normal a gente enfrentar oposição.
É normal a gente enfrentar dificuldades, é normal a gente enfrentar calúnias, difamações. É normal no início de cada projeto, né, surgir no decorrer do caminho todos esses problemas. A questão é se nós vamos nos manter firmes, focados no propósito que nós colocamos no nosso coração. Por isso que o pregador, escrevendo lá em Eclesiastes, ele diz que melhor é o final do que o início, porque no início a gente vê muita força, no início a gente vê muita motivação, muita alegria, mas o final, né, o final é que é difícil, porque muitas coisas se levantam a fim de tentar fazer o homem e a mulher parar. E não foi diferente, né, com o povo judeu. Eles estavam empenhados, eles estavam desenvolvendo o trabalho, eles estavam, né, de maneira que o textuário diz que os muros já estavam, né, pela metade, ou seja, eles estavam de fato empenhados. Mas no meio do caminho surgiu muitas dificuldades, no meio do caminho surgiu muitas adversidades, muitas calúnias, muitas difamações, e isso foi entristecendo o povo. Nós vemos logo no capítulo 1 que a alegria do povo era tanta que os sacerdotes, diz a lição e a Bíblia, que os sacerdotes estavam todos paramentados, ou seja, estavam vestidos, né, com vestes, né, com as vestes que lhe cabiam vestir naquele tempo, né, para adorar a Deus. Né? Os levitas estavam com saltérios, né? Os sacerdotes estavam com trombetas, todos paramentados, todos bem vestidos, né? E ali para louvarem a Deus, para adorarem a Deus, né? Por ver o templo do Senhor, a cidade sendo restaurada. A lição diz que a alegria do povo era tão grande que dava para se ouvir de longe. Olha que coisa interessante, como o povo estava motivado, como o povo estava alegre. A alegria era tão grande, né, que dava-se para ouvir de longe os júbilos, os louvores que saíam de seus lábios. Né? Nós vemos isso claramente lá na lição. Agora o interessante, querido, é que esta alegria, como eu disse no início, ela não teve muita duração. Ela foi diminuindo e diminuindo até que chegou o ponto que eles não conseguiram mais levar adiante esta obra extraordinária que era a reconstrução do templo, que era a restauração da cidade. E eu disse lá no início, na introdução, né, que lá em Eclesiastes diz que é melhor o final do que o início. Né? Então, nós vamos nesta lição aqui aprender que no decorrer de todo o trabalho, de todo o projeto, no decorrer de todo o desenvolvimento, né, muitas dificuldades aparecerão, muitos problemas aparecerão, muitas frustrações surgirão no decorrer do caminho. Mas o que vai nos fazer continuar firme no propósito é justamente a razão que nos motivou para fazer tal propósito. Se a nossa razão, querido, se a razão que nos motiva for inferior aos problemas que se levantam, se a razão que nos motiva ela for menor, né, que os problemas que se levantam, com certeza nós desistiremos diante da primeira dificuldade, diante da primeira calúnia, né? Diante da primeira frustração que surgir no meio do caminho. Agora, se a nossa razão, se a razão que nos motiva, ela for maior que os problemas, se a razão que nos motiva, ela for superior a todos esses problemas, pode vir o problema que for, pode surgir a calúnia, pode surgir a difamação, nós continuaremos firmes, porque a razão que nos motiva a fazer determinado trabalho, ela é superior, ela supera todas as dificuldades. E a razão, né, que o povo tinha que colocar na mente
naquela época era que o nome de Deus ia ser glorificado. A razão que eles tinham que colocar, né, como prioridade era que o nome de Deus ia ser glorificado, que Deus estava com eles. Mas infelizmente não foi isso que aconteceu, e a gente vai entender, né, o que foi que aconteceu com o povo judeu e trazendo uma lição para os nossos dias atuais. O segundo subtópico da lição do primeiro capítulo, né, do primeiro tópico, melhor dizendo, o segundo subtópico do primeiro tópico, fala justamente sobre a reedificação do templo do Senhor. Nós vimos lá na lição 2, se vocês ainda não acompanharam, né, lá no canal já está a lição 2, e nós vimos na lição 2 que o despertamento espiritual de Deus, né, ele veio na vida do rei Ciro, que o rei da Pérsia, né? E através de Ciro o povo saiu do cativeiro para Jerusalém a fim de restaurar o templo. Ou seja, quem deu a ordem para o povo foi o rei Ciro, né? E ele deu esta ordem motivado pelo despertamento espiritual que veio da parte de Deus, né? Então não foi uma tarefa fácil para os judeus, não foi. Nós precisamos entender isso, que houve muita dificuldade, assim como não é uma tarefa fácil para ninguém que vai iniciar um projeto do nada, que vai iniciar um projeto, né, que vai ter muito desgaste, que vai ter muita energia. Assim também foi com o povo judeu. Não foi uma tarefa fácil, foi muito difícil. Eles tiveram que fazer seleções de pessoas, né? Eles tiveram que selecionar homens que tinham habilidades na colher de pedreiro, homens que tinham habilidade, né, com a madeira, porque eles tinham que trabalhar com carpintaria, eles tinham que cortar as pedras, eles tinham que fazer o alicerce. Então houve muita dificuldade naquele tempo, né, para reconstruir os muros, para reconstruir o altar, para reconstruir o templo do Senhor. E o interessante, querido, nesse segundo subtópico do primeiro tópico, é que nós precisamos entender, trazendo para os nossos dias, é que existe o templo organismo e existe o templo organizacional, né, ou como organização, né? O templo organismo é a minha vida, é a sua vida, né? A igreja como organismo, né, como muitos assim chamam, é a minha vida, é a minha particularidade com Deus, é a sua particularidade com Deus. E existe também o templo, a igreja como organização, que é justamente a igreja, né, que é construído, né, com materiais, que é a igreja no estado físico, né? Então, nós precisamos ter esse entendimento. Por quê? Porque nós, como igreja do Senhor, nós como templo do Senhor, nós precisamos a cada dia, né, manter acesa este avivamento em nossas vidas. Nós precisamos a cada dia manter esse despertamento espiritual aceso em nossas vidas. Porque lá no passado o povo judeu construía, né, o templo para assim adorarem a Deus, mas hoje nós também somos templo do Senhor, nós somos igreja do Senhor, e nós precisamos, né, a cada dia manter acesa este avivamento, este despertamento espiritual de Deus. Se não perceba, lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, e versículo 16, está escrito assim: não sabeis vós que sois o templo do Deus vivo e que o Espírito Santo habita em vós? Então, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele declara que nós somos templo do Espírito Santo, que o Espírito Santo habita em nós. E para tal nós precisamos, né, a cada dia manter acesa esta comunhão. Nós precisamos, né, manter acesa este avivamento, esta presença de Deus, né? E talvez você esteja se perguntando: mas irmão Leandro, eu já tentei tanto, né? Eu não sei nem mais o que fazer, como manter acesa. Eu que gostaria de entender um pouco mais. E eu gostaria aqui de trazer 2 pontos importantes, né, para que nós, como igreja, como templo do Senhor, né, a gente possa manter acesa este avivamento, manter acesa esta comunhão, né, com o nosso Deus, com o nosso Pai Celestial. Em primeiro lugar,
nós precisamos entender que Jesus, né, é o edificador da igreja. Nós, como igreja, organismo, nós precisamos ter esse entendimento, que Jesus é o edificador da igreja. Que a igreja ela não é edificada por homens. A igreja não é edificada por filósofos, não. A igreja é edificada através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vemos isso lá em Mateus, no capítulo 16, versículo 18, que está escrito: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. Então a igreja, querido, ela é edificada através de Cristo Jesus. A igreja não é edificada através das nossas forças. A igreja não é edificada, né, através de livros, de contos de fada. Né? Não, a igreja é edificada através de Jesus Cristo. E como é que Cristo edifica a igreja? Ele edifica por meio da sua palavra. Nós vemos lá em Hebreus, no capítulo 4, versículo 12. A palavra é viva, a palavra é eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada afiada de 2 gumes. Então Cristo, ele edifica a igreja, organismo, a minha vida, a sua vida, ele edifica por meio da palavra. E por quê? Porque ele é a palavra. Lá em João, no capítulo 1, versículo 1, está escrito: Cristo é a palavra. Então Cristo, que é a palavra, edifica a igreja por meio da palavra. Então, querido, quando nós temos esse entendimento como templo do Senhor, como igreja do Senhor, que Cristo é o edificador da igreja e que ele edifica a igreja por meio da palavra, fica mais fácil, né, manter esta comunhão acesa. Fica mais fácil manter este avivamento aceso. Por quê? Porque nós vamos passar a ter mais reverência pela palavra de Deus. Nós vamos passar a ter mais reverência quando a palavra do Senhor estiver sendo anunciada. E quando nós temos reverência pela palavra, nós estamos reverenciando, nós estamos de maneira direta dizendo: olha Deus, eu reconheço que tu és o edificador da igreja e por esta razão eu respeito a tua palavra. É muito triste quando nós entramos em alguma igreja onde a igreja ela prioriza mais louvores, onde a igreja prioriza mais festas, onde a igreja ela prioriza, né, mais banda tocando, e quando vai dar oportunidade para a palavra é somente 10, 15 minutos. Infelizmente nós estamos vivendo essa realidade. É muito triste quando a gente vê, no momento da palavra, né, pessoas andando no meio da igreja, no momento da palavra, pessoas circulando, né, no corredor da igreja. Ou seja, é como se a palavra não tivesse valor algum, é como se a palavra não tivesse significado algum. E não sabe estas pessoas, né, que no momento que elas têm esse tipo de comportamento, ela não está simplesmente rejeitando a palavra, ela está rejeitando o próprio Cristo. Então é necessário que nós, como igreja, como organismo, a gente tenha, né, esse entendimento de que Cristo é o edificador da igreja. O segundo ponto importante que nós, como igreja, organismo, como templo do Senhor, precisamos entender é que mesmo sendo igreja como organismo, nós precisamos estar na igreja como organização. Mesmo sendo igreja, mesmo tendo essa consciência, né, de que o Espírito Santo habita em nós, mesmo tendo essa consciência de que Deus habita em nós, nós também precisamos entender que, como igreja organismo, nós precisamos nos reunir na igreja como organização, ou seja, no templo físico, na igreja, na estrutura física. Nós também precisamos estar lá. Perceba que em Salmos, de número 89 e versículo 7, o salmista escreve assim: Deus deve ser em extremo tremendo na Assembleia dos Santos e grandemente reverenciado por todos os que o cercam. Ou seja, Deus ele deve ser
tremendamente, né, adorado, reverenciado na Assembleia dos Santos, ou seja, naquele momento em que todos estão reunidos ali na congregação, naquele momento em que todos estão reunidos ali na igreja. O salmista também ele declara: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ou seja, a igreja como organismo, quando ela entende que Cristo é o edificador da igreja, quando ela entende que Cristo, né, é o que produz vida para a igreja, ela tem prazer de estar na igreja do Senhor, na casa do Senhor, junto com os irmãos, adorando e glorificando o nome de Deus. E por que é importante estar dentro da igreja, né? Por que é importante? Porque lá em Efésios, no capítulo 3, versículo 10, Paulo escreve assim: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida das potestades e dos principados. Sabe o que isso significa? Significa dizer que é lá na igreja que o Espírito Santo vai te adestrar, querido. É dentro da igreja, organização, que o Espírito Santo vai trabalhar no teu caráter, que o Espírito Santo vai trabalhar na tua personalidade como igreja organismo, que o Espírito Santo vai te adestrar para você enviar a palavra de Deus, para você trabalhar, né, na casa de Deus, para você desenvolver o trabalho de Deus. Por isso é importante, querido, que a gente, como igreja, como templo do Senhor, tenha esse entendimento. Que primeiro, Cristo é o edificador da igreja. Segundo, nós precisamos estar dentro da igreja para assim, né, poder ser adestrado pelo Espírito Santo de Deus a fim de fazer a obra do Senhor, né, com segurança e com toda a garra, né, com todo o desenvolvimento que é necessário. No segundo tópico da lição, querido, no segundo tópico da lição, nós vemos os samaritanos, né, opondo-se à construção do templo. Nós vimos no primeiro tópico o povo motivado, o povo alegre, né? Nós vimos no primeiro tópico o povo, né, com muita alegria no coração, trabalhando, né? Nós vimos no primeiro tópico, né, que como igreja do Senhor nós precisamos entender que Cristo é o edificador. Nós vimos no primeiro tópico que como igreja do Senhor nós precisamos estar dentro da igreja, organização, para assim, né, adorar a Deus e ser adestrado pelo Espírito Santo, né, para assim fazer a obra que Deus tem preparado para cada um de nós. E no segundo tópico nós vamos ver agora o início da frustração do povo. O início em que o povo se decepciona. O início em que o povo começa a ver que nem tudo era alegria, né? Que teve muitas dificuldades. E no primeiro tópico, no primeiro subtópico do primeiro tópico, nós vemos, né, que os judeus começam agora a sofrer uma grande perseguição pelos samaritanos. Quem eram os samaritanos? Nós vamos ver isso lá em 2 Reis, no capítulo 17, versículo 23. Os samaritanos, querido, diz a Bíblia, que quando os judeus saíram, né, da sua terra e foram cativos, levados ao cativeiro, os samaritanos passaram a habitar na terra. E os samaritanos, eles tinham conhecimento acerca do Deus de Israel. A lição diz que os samaritanos, eles conheciam o Deus de Israel. Os samaritanos, eles tinham conhecimento acerca do poder de Deus. Eles conheciam a história, né, de Deus, né, de como, com grande poder, havia livrado e dado livramento ao povo de Israel. Mas eles, embora tivessem esses conhecimentos, os samaritanos continuavam adorando deuses pagãos, né? A Bíblia diz que os samaritanos continuavam adorando e se alimentando, né, dos manjares pagãos. Ou seja, numa linguagem popular, numa linguagem de hoje, nós podemos dizer que os samaritanos era semelhante àqueles que ficam com um pé na igreja e um pé no mundo, não se decide,
né? Então, conhece o Deus da igreja, conhece o Deus da Bíblia, mas ainda assim tem prazer das coisas do mundo, né? Tem alegria com as coisas do mundo. Assim eram os samaritanos. E diz a lição que quando o rei Ciro, né, através de Deus, traz o povo judeu para Jerusalém a fim de restaurar o templo, a fim de levantar as paredes, os samaritanos começaram a se opor, né? Os samaritanos começaram a se levantar contra, né? Os samaritanos começaram a dizer, olha, isso não vai dar certo, porque tem pessoas que é assim, tem pessoas que não faz, mas quando Deus levanta alguém para fazer, logo fica irritado. Tem pessoas que não têm, né? Não tem habilidade para determinada coisa, fica parado ali todo o tempo, mas aí Deus vai e levanta uma outra pessoa para realizar o projeto e a pessoa começa a se opor, começa a levantar calúnia, difamação. Assim também aconteceu com os judeus naquela época, não foi diferente. Os samaritanos logo se levantaram contra, de maneira que no segundo subtópico, né, a lição ela traz que os samaritanos tentaram frustrar a construção do templo. E de que forma? Lá em Esdras, no capítulo 4, versículo 4 e 5, está escrito: todavia, o povo da terra abatia as mãos do povo de Judá e inquietava-os a não edificar. Ou seja, os samaritanos, eles começaram a abater a mão do povo. O que significa isso? Eles começaram a fazer o povo parar de construir. Eles começaram a se opor. Eles inquietavam o povo, eles irritavam o povo judeu para não continuar no projeto, para não continuar na obra, para parar o projeto. E isso constantemente eles faziam, de maneira que o povo judeu já estava ficando irritado, né? De maneira que o povo judeu já não estava suportando mais. E tem pessoas que é assim, querido. Tem pessoas que é assim, que não faz, né, e impede outros de fazer. Os samaritanos eram tão mal, mas tão mal, que a Bíblia diz que eles escreveram carta ao rei Artaxerxes, levantando calúnias acerca do povo, dizendo: olha, rei, é melhor o senhor dar uma ordem para o povo parar a construção, porque se eles começarem a fechar o muro, eles não vão pagar os tributos, né? Eles não vão pagar os impostos, então o negócio não vai ficar bom. O rei Artaxerxes, como não conhecia a história, ele mandou logo uma carta dizendo: olha, para a obra, para o projeto. E o povo judá, de maneira surpreendente, eles pararam. Coisa que eles deveriam ter mantido. Coisas que eles deveriam, né, ter ficado firmes. Lá em Esdras, no capítulo 4, versículo 21, está escrito assim: agora, pois, dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não se edifique aquela cidade. Ou seja, o rei Artaxerxes deu uma ordem para que o povo parasse a obra. Vocês já perceberam, querido, que quando nós estamos diante de uma situação de crise, quando nós estamos diante de uma situação que nos provoca medo, duas coisas podem acontecer: ou a gente para, ou a gente enfrenta e avança. Duas coisas acontecem: ou a gente para, ou a gente enfrenta o medo e avança. E normalmente, quando alguém para, é porque algo espiritual está acontecendo. Normalmente, quando alguém para diante das dificuldades, diante dos medos, né, diante das frustrações, é porque algo espiritual está acontecendo. E diz a Bíblia que os judeus pararam. Os judeus, diante daquela afronta, diante daquela ameaça, eles automaticamente pararam. Eles desistiram. Eles não continuaram levantando os muros. Eles não continuaram levantando o altar do Senhor, o templo do Senhor. E aí, o terceiro tópico da lição vem explicar a razão dos judeus, né, não resistir, né, a razão dos judeus não enfrentar aquela ameaça e continuar no projeto, na obra que o Senhor tinha colocado no coração de Ciro.
Duas coisas, querida, a lição vem mostrar que os judeus deveriam ter feito. A primeira, eles deveriam ter recorrido ao rei da Pérsia. Os judeus deveriam ter recorrido ao rei Ciro. Ora, se foi o rei que tinha enviado eles lá para Jerusalém para levantar o templo, se foi o rei Ciro que tinha enviado eles para dar início ao projeto, mas eles simplesmente nem pensaram nessa possibilidade. Olha, querido, uma autoridade maior, a ordem de uma autoridade maior, ela não pode ser invalidada por uma autoridade menor. E o rei Ciro, ele era uma das maiores autoridades da época que o Senhor Deus tinha levantado. Ele era uma das maiores autoridades da época. E simplesmente os judeus pararam e nem sequer foi até o rei Ciro a fim de buscar ajuda, a fim de buscar a fim de buscar uma orientação. O segundo ponto que aconteceu é que os judeus deveriam ter buscado ao Senhor. Os judeus, eles deveriam ter clamado ao Senhor, eles deveriam ter buscado a Deus em oração. Porque lá em Jeremias, no capítulo 33 e versículo 3, está escrito: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. A palavra de Deus é clara. A palavra de Deus nos orienta a clamar. A palavra de Deus nos orienta a buscar. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Então os judeus tinham que ter clamado ao Senhor. Os judeus, querido, eles tinham que ter buscado a Deus em oração. Como está lá escrito em Jeremias, no capítulo 33 e versículo 3. O povo já conhecia o poder de Deus. O povo conhecia os grandes livramentos que Deus já tinha feito. A própria vinda deles para Jerusalém já era um milagre de Deus, mas infelizmente eles não clamaram. E eles não clamaram por quê? Eles não foram buscar ajuda por quê? Porque nós precisamos, não é vergonhoso, querido, num momento de dificuldade, num momento de situações que nos provocam medo, não é vergonhoso buscar ajuda a quem nos pode ajudar. Buscar ajuda em Deus, buscar ajuda em homens de Deus que Deus tem levantado na terra, não é vergonhoso. Mas por que eles não foram? A lição vem explicando. No terceiro subtópico do terceiro tópico, a lição diz que eles estavam, eles não resistiram à ordem, porque na verdade eles estavam com um problema de ordem espiritual. Eles não foram buscar ajuda, eles não buscaram o Senhor Deus em oração, porque o problema dos judeus era na verdade de ordem espiritual. Nós vamos ver lá no terceiro subtópico do terceiro tópico que Zorobabel, o chefe do povo político, ele acreditava que aquela obra estava sendo realizada por causa da sua força, por causa do seu entendimento, do seu intelecto. Veja que está escrito lá em Zacarias, no capítulo 4, versículo 6. Deus disse para Zorobabel: não por força e nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. Nós, quando confiamos em nossa própria força, nós não chegaremos a lugar nenhum. Quando nós confiamos na nossa própria força, no nosso próprio entendimento, no nosso próprio intelecto, nós não chegaremos a lugar nenhum. Nós não chegaremos a lugar nenhum. Pelo contrário, nós seremos um alvo fácil para o inimigo nos destruir. Nós seremos um alvo fácil para o inimigo nos abater, nos engolir. Mas quando a nossa confiança está no Senhor, aí é diferente. Está lá em Isaías capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas de águia, e correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então melhor é confiar no Senhor, melhor é ter a nossa confiança em Deus.
Melhor é ter a nossa confiança no Senhor. Estudar é bom? É. Estudar é muito bom. Ter influências políticas é bom? É muito bom, mas a nossa confiança não deve estar baseada nisso. A nossa confiança deve estar baseada no Deus de Israel, no Deus Todo-Poderoso. Nós vemos também lá no terceiro subtópico do terceiro tópico que Josué, o sumo sacerdote, né, e líder do povo, ele estava diante de Deus com as suas vestes manchadas. Ele estava diante de Deus com as suas vestes sujas. Nós vemos isso lá em Zacarias, no capítulo 3, versículo 3. Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo do Senhor. Meu Deus, é muita coragem. Não adianta, querido, tentar colocar um projeto adiante. Não adianta tentar iniciar se a nossa vida, o nosso templo, se o nosso altar está manchado, está destruído. Não adianta. É necessário primeiro tampar as brechas, é necessário primeiro mudar, é necessário primeiro trazer uma mudança, para que assim a gente possa avançar e o nome de Deus ser glorificado. Então, o Josué, ele estava lá diante de Deus com as suas vestes sujas, achando que isso ia passar despercebido e que a obra ia continuar, mas não continua. Porque Deus, ele não permite. Quando o despertamento de Deus chega, ele chega para limpar mesmo. Então aquilo que está sujo, aquilo que está lá em oculto, Deus vai fazendo aparecer. Deus vai fazendo aparecer. Então ou a pessoa muda ou a pessoa sai. É simples. Ou a pessoa muda ou a pessoa sai, mas não fica no lugar, né, onde Deus começa a avivar e a despertar um povo. Não fica, né? E isso é importante a gente entender. Por quê? Porque lá em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 9, diz que nós precisamos, né, estar guardado em uma boa consciência. Olha só que coisa interessante. Isso é interessante, querido, porque a nossa própria consciência nos condena. A nossa própria consciência, né, ela começa a nos condenar. Então é preciso a gente ter esse entendimento. É preciso a gente entender que não dá para fazer as coisas de Deus de qualquer maneira. Não dá para fazer as coisas de Deus de qualquer forma. Não dá para fazer as coisas de Deus de qualquer jeito. Porque a nossa própria consciência, ela nos condena, né? No quarto subtópico da lição, a lição ela vem trazendo a reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. A lição diz que os samaritanos se alegravam quando os judeus pararam, né? Quando os judeus desistiram, quando os judeus eles não avançaram mais, eles desistiram. A Bíblia diz, né, que os samaritanos, né, eles começaram a glorificar, né? Eles começaram a se alegrar, eles começaram a regozijar do sofrimento do povo, né? Da tristeza do povo, da humilhação do povo. Mas a Bíblia diz que esta alegria durou pouco, porque a alegria daqueles que se opõem ao projeto de Deus, ela não tem uma duração muito grande, né? Ela dura pouco, porque Deus vem logo, né, trabalhar com justiça. Deus vem logo trabalhar na vida daqueles que Deus levantou, né? Então, queridos, que nós possamos ter esse entendimento. Hoje o inimigo pode estar, né, zombando devido a alguma situação que aconteceu, né? Hoje você pode ter esse entendimento, esse sentimento, mas tenha isso em mente. A alegria daqueles que confronta, daqueles que tenta abater o povo de Deus, não tem muita duração. Deus ele age, Deus ele opera, né? Deus ele trabalha. No terceiro subtópico do quarto tópico,
né? A lição vem mostrar que o povo estava desanimado, o povo estava triste, os judeus estavam frustrados, né, diante daquela situação, porque tinham parado a obra, porque tinham desanimado. Então eles perderam as suas forças, né? A obra passou muito tempo parada. Alguns começaram a dizer: Deus realmente não estava nesse negócio. Outros começaram a pensar: eu agora vou me dedicar na minha casa, vou me dedicar na minha obra, né? E a obra, a construção, a reforma parou. A reforma teve um intervalo. E todos começaram agora a pensar, né, nos seus próprios problemas. E aquele projeto que no início estavam todos motivados, estavam todos alegres, agora eles pararam e a obra do Senhor ficou lá, né, sem dar continuidade. E eu aprendo, querido, uma coisa com isso, finalizando. Eu aprendo que na vida, em qualquer projeto que Deus coloca em nossa mão, muitas dificuldades surgem, muitas dificuldades aparecem. Mas se a nossa razão, como eu disse, for maior do que todos esses problemas, nós não desistiremos. E a razão maior, né, que nos motiva a continuar é Cristo Jesus. Não há razão maior que essa. Os judeus, eles tinham que ter esse entendimento. Eu não vou desistir porque a razão que me motiva a estar aqui trabalhando, ela é muito maior. É o Deus de Israel que já fez tanto por nós, que já nos deu tantos livramentos. Eu não vou desistir. Mas infelizmente eles desistiram, porque no meio daquele povo que estava com sinceridade, no meio daquele povo que estava com um coração diante de Deus sincero, trabalhando, tinha pessoas que precisavam, né, ter um encontro verdadeiramente com Deus, que precisava colocar a casa em ordem, que precisava limpar as vestes, né, que precisava depositar a sua confiança somente em Deus. E essas pessoas, líderes, não tiveram motivação suficiente para enfrentar o problema e desistiram. E logo todos, né, foram juntos, né, e desanimaram também. Mas uma coisa eu digo, né, para todos que me ouvem, que lá em Jó, no capítulo 14, versículo 7, está escrito: porque há esperança para a árvore cortada, ainda se renovará, diz o Senhor. Você que se encontra aí triste, abatido, você que se encontra aí desanimado, achando que não tem mais jeito para você, achando que não tem mais solução, que não tem mais como mudar, eu quero dizer a você: há esperança. Há esperança. Deus vai renovar as tuas forças. Deus vai renovar a tua vida. Deus vai lhe tirar desta situação, porque há esperança para a árvore cortada. A árvore pode ter sido cortada, mas a raiz está lá. E se a sua raiz estiver enxertada em Cristo, que é a nossa oliveira verdadeira, ela voltará a brotar e a crescer. Creia nisso. Que Deus te abençoe. Até a próxima lição, no nome de Jesus.